A gente vai falar principalmente hoje sobre taxas. O cronograma da aula é esse aí, ó. A gente vai falar novamente, né, com profundidade agora sobre os juros compostos, período de capitalização, taxas de juros, taxas equivalentes, taxa nominal e taxa efetiva, tá certo? Vamos dar prioridade à resolução de exercícios, já que a parte conceitual a gente falou bastante na aula anterior. Eu encerrei a aula anterior falando disso aqui, ó. Eu nomeei esse trecho da aula, já na parte final aqui na lousa, como taxas equivalentes. A taxa equivalente, ela é proporcional se nós estivermos trabalhando com juros simples. Vamos explicar isso melhor. Quando nós estamos trabalhando taxa, simbolizado lá pela letra I, normalmente nós associamos ela a um tempo, ao mês, ao ano. Nós necessariamente devemos atrelar ela ao tempo, correto? No caso das taxas vinculadas a juros simples, além delas serem equivalentes, elas devem ser ditas também proporcionais. Equivalentes ou proporcionais. Por quê? Vamos entender aqui, ó. Taxas proporcionais são taxas de juros que apresentam unidades diferentes de tempo. Vimos na aula anterior. Quando aplicadas sobre o mesmo capital e produzirão um igual montante em regimes de juros simples. Tá certo? Nós estamos falando aqui especificamente de juros simples. Nós vamos falar sobre juros compostos hoje, mas não vão ser taxas proporcionais. A taxa de juros em regime de capitalização simples comporta-se de maneira linear. Nós vimos na aula anterior, inclusive, que o gráfico é uma reta, correto? Sendo assim, para calcular a taxa proporcional, basta fazer uma simples divisão ou multiplicação, conforme nós fizemos na aula anterior. Então, nós fizemos algo mais ou menos assim, ó. O primeiro exemplo. Se eu tiver uma taxa bimestral de 8%, ela vai ter uma taxa de juros mensal igual a quanto? Então, vamos lá. Uma taxa bimestral de 8% corresponde a uma taxa mensal de quanto? Correto? Essa é a pergunta. O que eu vou fazer? Eu vou vincular o bimestre ao mês. Correto? Um mês, ao contrário, um bimestre, possui quantos meses? 2 meses. Nesse caso, como eu estou fazendo a conversão de uma unidade bimestral para uma mensal, eu vou multiplicar ou vou dividir? Vou dividir. Sempre dividido. Bimestral para mês. O que é maior, o bimestre ou o mês? Se for contar numa mesma unidade, né? Se fosse contar em dias, por exemplo. O bimestre tem mais dias do que o mês. Então, de uma maior para uma menor. Eu vou fazer uma divisão, correto? Então, eu vou dividir esse 8 por 2. Então, eu estou falando que uma taxa bimestral de 8% corresponde, ou seja, é proporcional, a palavra é essa, a uma taxa mensal de 4%. Simples? Todo mundo lembra disso da aula anterior, né? Nós estamos falando de juros simples ou compostos? Simples. Juros simples. Essa taxa pode ser dita proporcional? Sim. Ela pode ser dita equivalente? Sim também. Beleza? É como se fossem sinônimos. Vamos lá. Exemplo 2. Se eu tiver uma taxa aqui, uma taxa semestral de 5%, 5%, ela terá uma proporção anual de quanto? A pergunta poderia ter sido assim. Uma taxa de 5% ao semestre é proporcional a uma taxa de quanto ao ano? O que eu vou fazer nesse caso? Eu estou comparando, eu estou fazendo uma conversão de semestre para ano. Se eu estiver trabalhando com um pensamento numa mesma unidade de tempo, em dias. O que tem mais dias? O semestre ou o ano? O ano. Então, eu estou fazendo de uma menor para uma maior agora. De uma menor para uma maior, o que eu vou fazer? O contrário, multiplicar. Só isso. Tá certo? Beleza? Isso vai ser muito importante para a nossa aula de hoje, galera. Esse primeiro passo aqui vai ser fundamento para a gente trabalhar coisas mais complexas daqui a pouco. Portanto, 5, eu vou multiplicar por 2, vou ter uma taxa anual de quantos? 10%. Também falamos disso. Para finalizar, um terceiro e último exemplo aqui. Uma taxa bimestral de 5% terá sua proporção em semestre igual a quanto? Novamente, bimestre é menor do que semestre comparando na mesma unidade, né? Se eu fosse comparar em dias, por exemplo. Como bimestre é menor do que semestre, daqui para lá, do menor para o maior, o que eu vou fazer novamente? Multiplicar. A pergunta é, quantos
bimestres estão contidos em um semestre? 3 bimestres. 2, 4, 6, certo? Então, eu vou multiplicar por 3 nesse caso. Então, eu vou falar que 5% ao bimestre é proporcional a 15% ao semestre. Poderia dizer equivalente também? Sim, porque eu estou trabalhando em regime de juros simples. Beleza? Então, as taxas proporcionais elas servem para juros simples. E o detalhe aqui embaixo, ó, vocês devem anotar, vale a pena até destacar no material, para quem está com ele impresso aí. Em regime de capitalização simples, taxa equivalente é igual, como se fosse sinônimo, a taxa proporcional. Somente nesse caso. Belezinha? Então, vamos ver como que já caiu isso em alguma provinha aí. Uma provinha de CFO lá do Distrito Federal. Uma CESPinha, ó. Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, as finanças e orçamentos, julgue o item a seguir. Sendo a taxa de juros anual de 18%, conclui-se que a taxa proporcional ao bimestre é de 9%. Certo ou errado? Certo ou errado? Uma taxa de juros anual, ano, 18%, corresponde, ou seja, é proporcional a uma taxa bimestral de quanto? Essa é a pergunta. Ano, comparado numa mesma unidade, é maior ou menor do que bimestre? Maior. Então, do maior para o menor, o que eu vou fazer? Vou dividir. Eu vou dividir por quanto? Ano e bimestre. Qual é a relação de proporção? Um ano contém quantos bimestres? 6 bimestres. Dividido de 2 em 2. Então, eu vou dividir 18 por 6. Concordo comigo? Porque dentro do ano está contido 6 bimestres. 18 dividido por 6, 3% ao bimestre. Vou colocar minúsculo aqui, porque ao bimestre. Tá certo ou tá errado? Errado. Simples? Beleza. Gabarito tá errado aqui, tá? Deixa eu até consertar. Deixa eu arrumar já. Errado de novo. Beleza, galera. Essa pergunta, ela apareceu na aula de ontem. Alguém fez, eu não vou lembrar quem foi. Sobre a questão das datas em juros comerciais e juros exatos. Certo? Acho que foi ali atrás, né? Nós temos duas formas de se trabalhar tempo em relação ao comércio ou em relação à exatidão das datas mesmo. Uma é os juros comerciais, vinculado ao tempo, obviamente, juros é vinculado ao tempo, e os juros exatos também vinculado ao tempo. Em juros comerciais, a gente pratica, eu adiantei isso na aula de ontem, mês de 30 dias, tá certo? Consequentemente, a gente trabalha ano de 360 dias, correto? Agora, quando nós estamos trabalhando juros exatos, a gente pratica o que é na realidade mesmo. Ano de quantos dias? Depende, né? 365 ou 366 em caso de anos bissextos. O exercício vai ter que falar, tá certo? Mês de 30 dias ou de 31 dias, ou no caso de fevereiro, ele vai ter que falar também se é ano bissexto ou não, tá certo? Então, a prova ela não cria pegadinha, eu falei para ela em relação a isso. A única diferença que eu tenho que saber é a diferença que juros comerciais é praticado em mês comercial correspondente a 30 dias e ano de 360 dias. E o exato é o exato mesmo do calendário, beleza? Só para não deixar dúvida. Então, lá, nos juros comerciais, também chamados de ordinários ou bancários, é adotado como referência um mês de 30 dias. E, por consequência, um ano de 360 dias, não importando o calendário civil. Já nos juros exatos, calculam-se os juros em função do calendário civil. Isto é, um ano pode ter 365 ou 366, no caso do ano bissexto. Adota-se o mês real, né? Ou seja, de 30 ou 31 dias. Facinho, de boa também, né?
Então, resuminho, juros comerciais, vinculado ao mês de 30 dias, juros exatos, 30, 31 dias, 365 ou 366. Vamos lá. Questãozinha já caiu também. O meu tá passando aqui. Dando F5. Vamos ver. Voltou? Aí. O que eu estava falando era isso aqui, tá bom? 30 dias ou 30 ou 31 dias, no caso de juros comerciais ou juros exatos. Questãozinha sobre isso aí já caiu também. Então, é importante pontuar sempre o que cai, né? Então, julgue o item seguinte relativo à matemática financeira. Na matemática financeira, os juros exatos são calculados arredondando-se o resultado para a segunda casa decimal, enquanto os juros comerciais são calculados desprezando-se o resultado a partir da terceira casa decimal. Parece uma questão boba, né, galera? Só que não é. Você já viu aquele tipo de questão que você olha assim e fala, parece tão fácil que eu tô caindo numa pegadinha, com certeza. Olha o que o cara faz aqui. Ele começa a vincular juros comercial e juros exatos a um cálculo, a um trabalho de números decimais, centésimos, a posição da vírgula. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver com isso. Juros comerciais ou juros exatos está vinculado apenas ao tempo da operação. No caso de juros comercial, tempo da operação, mês de 30 dias. No juros exatos, o tempo da operação, 30 ou 31 dias, dependendo do calendário civil. Ele está tentando fazer, você imaginar aqui, ou na hora do nervosismo, te colocar numa situação que, será que eu não vi isso? Será que o professor não deu essa matéria? Não tem nada a ver. Ele está falando que juros exatos são calculados com um cálculo de arredondamento. Todo mundo sabe o que é arredondar números aqui, né? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, na segunda casa decimal, se eu estiver trabalhando, por exemplo, um número como 0,61, ou um número como 0,65, se for pedido um arredondamento aqui apenas para a primeira casa, esse número aqui ele continua sendo 0,6, mas esse aqui ficaria 0,7, né? É isso que ele está tentando fazer a gente pensar, que um juros trabalha a taxa de um jeito, o outro de outro. Não tem nada a ver com isso daqui. Então esse item está errado, é praticamente um absurdo. Não tem a ver com arredondamento, posição de casa na vírgula. Tem a ver com o calendário. Facinho? Item, então, errado, né? Próximo. Em operações de curto prazo, é conveniente utilizar a taxa diária equivalente, né? O cálculo pode ser feito segundo duas convenções, juro exato e juro comercial. Para os cálculos de juro comercial, considera-se o ano e o mês, respectivamente, como aí, né? Ele está falando do quê? Juros, no finalzinho lá, para cálculo de juro comercial. Como que é o comercial? 360 e mês de 30 dias. Alternativa certa? B de bola, né? Certinho? Esse é o comercial. Se fosse o exato, teria gabarito aqui? (365 dias, 30 dias? Não, depende, né? É a D, né? Seria a D. Nós estamos falando do comercial. O comercial é 360 e 30, beleza? 360 e 30, letra B de bola. Todo mundo de acordo? Ele fala primeiro ano e depois mês, né? Ano com 360 dias, mês com 30 dias. Calma aí. Não, não é. A questão é assim mesmo. Ela dá essa confusãozinha, ó. Mas não tem problema. Lá no comando da questão, no comando, para os cálculos de juro comercial, vírgula, considera-se o ano e o mês, respectivamente. O ano, 360 dias, e o mês com 30 dias. Tá?
Ele coloca na letra B 360 dias e o ano com 30 dias, né? Mas lá no comando ele está falando, respectivamente, ano e mês. Esse enunciado, a alternativa fica meio bagunçada, mas a gente pode ver que essa questãozinha é gabaritada como letra B mesmo, ó, tá? E, entendo, ele dá a ideia de conjunção aí, né? Mas a gente fica bem preso mesmo ao comando. Como ele fala que é respectivamente, eu acho que não teria como cancelar não, tá? Próximo, uma questãozinha meio antiga, mas vale a pena, tá, galera? Eu vou deixar vocês pensarem um pouco nessa. Certas operações podem ocorrer por um período de apenas alguns dias, tornando-se conveniente utilizar a taxa diária e obtendo os juros segundo a convenção do ano civil ou do ano comercial. Então, se um capital de R$ 15.000 foi aplicado por 5 dias, a taxa de juros simples, de 9,5% ao mês, em um mês de 31 dias, o módulo da diferença entre os valores dos juros comerciais e dos juros exatos é quanto? Questão boa, tá? Questão boa. Vamos lá, vamos entender, vamos filtrar aqui o que é importante. Qual é o capital que está sendo aplicado? 15 mil. Ele foi aplicado em 5 dias, certo? A taxa de juros? Simples. Taxa de juros simples. Taxa de 9,5% ao mês. 9,3% ao mês. Em um mês de 31 dias. O módulo da diferença, ou seja, ele obviamente vai ter uma diferença entre os valores dos juros comerciais e dos juros exatos daria quanto? Ou seja, se eu fizer a mesma aplicação em juros comerciais, eu vou ter um rendimento. Se eu fizer a mesma aplicação em juros exatos, eu vou ter um outro rendimento. Qual é a diferença entre um e outro? Rabisca o papel e aponta o lápis aí. Tenta fazer essa conta. Vou apagar aqui enquanto isso. Qual que é a diferença? É no tempo, certo? 31 dias e o outro 30 dias. Pensa aí um pouquinho. Rabisca o papel aí. Facinho? Quanto que deu? Oh. Ah, assim não vai. Conseguiram? Qual é o primeiro passo que eu tenho que tomar para resolver essa questão? Como que eu começo atacando ela? É isso aí. Eu tenho que converter a taxa. Por quê? Porque a taxa está ao mês. E ele está aplicando somente em 5 dias. Não é verdade? Então é isso aí. É para tentar, é para tentar. Estamos transmitindo ou só gravando? Transmitindo? Então vamos lá, primeiro passo simplesinho, galera. No caso da taxa comercial, o que eu iria ter que fazer? Converter a taxa, 0,093, tudo bem?
porque eu estou fazendo dessa forma, unitária, né? Transformando em unitário. Dividido em 30 dias. Isso para a taxa comercial. Paralelamente à taxa com exatidão aqui, eu faria dividido por 31, correto? Quanto que dá essa continha aqui, ó? 0,31. Correto? 0,031 ou 0,31? 0031. Faltou um zero aqui. Quanto que daria essa? 00, ó, a matemática básica que eu recomendei lá na aula anterior. Não vai dar tempo da gente ficar fazendo. Eu trouxe uma colinha aqui, ó. 0,003. Eu vou trabalhar só até a terceira casa depois da vírgula, tá? Só até aqui, ó. 00 e a outra eu fiz até a segunda. 0030 aqui, tá? Aproximadamente. E aí eu vou aplicar em regime de juros simples. Aqui comercial, CIT. Capital de quanto? 15 mil. Essa taxa aqui. Quanto tempo? Nós convertemos em dias. Essa taxa aqui está, vou colocar assim, AD, tudo bem? Ao dia. Foi isso que nós fizemos. Ao dia. Se eu multiplicar 15 mil vezes 0,03, 0,0031 na realidade, vezes 5, vai me dar quanto? Alguém fez aí? Vou na minha cola. 232,50. Aqui é braço, né? Aqui a gente tem que pegar e fazer mesmo. E essa daqui? Não vou reescrever a fórmula, tá? CIT, 15 mil vezes 0,003 vezes 5. Multiplicando, esse. Uma dica aqui, ó, questão dos zeros, é converter essas três casas aqui, eliminando os zeros aqui. Eu poderia fazer? Como que faz? Ó, quantos algarismos eu tenho aqui para a direita na vírgula? 3. Eu poderia escrever apenas 3, tudo bem? E eliminar esses 3 zeros. Então, eu poderia fazer a conta assim, ó, 15 vezes 3 vezes 5. 15 vezes 3 vezes 5 vai dar 225. Eu só vou recompor aqui para não confundir ninguém, tá? Mas o macetezinho seria transformar isso para 3, como se eu estivesse tirando ele aqui da terceira casa e eliminando aqui os 3 zeros. Então, 225 e ali 232,50. O que ele pediu lá no final do comando? Ó? Ele falou assim, eu quero o módulo da diferença. Aí muita gente fala, ah, mas e se eu fizer esse menos aquele, ou aquele menos esse? Dá na mesma, porque ele pediu em módulo. Né? O módulo da diferença eu trabalho apenas os resultados positivos. Então, se eu subtrair 232,50 por 225, isso vai me dar os 7,50 lá no nosso gabarito. Correto? Então, o trabalho dessa questão é realmente você fazer aí a equivalência das taxas. Aquela taxa primeira em comercial e essa taxa segunda em exatas, né? Fácil, de boa? Exato. Você pode fazer a diferença entre as datas e a diferença entre os dias.
eu resolvi fazer por comparação. Mas o cálculo em si é a habilidade de cada um. Foi o que eu falei na aula passada. Aqui eu tenho que apresentar o método para chegar no resultado, né? Para chegar no resultado. Existe essa possibilidade também. Eu confesso que a forma com que eu vou conduzir sempre a aula é a forma mais descritiva, para eu conseguir levar todo mundo, entendeu? Mas existe a possibilidade, sim, de fazer a diferença. Poderia fazer. Beleza? Tranquilos aqui? Vamos lá. Próxima questão, manda PF aí. Um pouquinho antiga também, mas bacana. Bacana para se discutir. Querem um tempinho para terminar de copiar? Questão teórica aqui, então eu já vou conversando com vocês. Ó. Considere os conceitos de matemática financeira relativos a cálculo de juros, descontos e taxas. Julgue o item a seguir. No cálculo de juros exatos, considera-se a média de 30 dias para cada mês. Certo ou errado? É ao contrário, né? Esse é o comercial. Tudo bem? Só inverteu. Então ele quer aqui, a gente está falando de uma questão CESP novamente, então a CESP gosta que vocês decorem isso daí, tá? Praticamente uma decoreba. O que é juros exatos relacionado à quantidade de dias, o que é juros comercial relacionado a dias. Não é tão difícil lembrar disso aí não. Próxima questão, também na mesma prova. Considerando os conceitos, mesma coisa, matemática financeira, juros, desconto e taxa. Para cálculo de juros ordinários, o que é o ordinário? Volta lá. Ó. Eu acho que não estava passando o slide aquela hora. O ordinário, ali na segunda parte, ó, é o juros comercial. Tá? O comercial pode ser chamado de ordinário ou ele poderia falar bancário também. O comercial é o ordinário ou bancário. Então, ele está falando nessa questão sobre o comercial. Tá? Então, sobre juros comercial, utiliza-se ano de 365 dias, considerando anos bissextos, desconsiderando? Errado, né? Ele inverteu uma pela outra. Tá? Mesma prova, ele inverteu um conceito pelo outro. Então, as duas últimas aí realmente erradas. Facinho, galera. De boa? Dúvidas ou angústias? Então vamos mudar de assunto. Nós começamos também a falar na aula anterior, só que falamos muito mais sobre conceitos, sobre a capitalização composta, né? Onde a diferença entre a simples e a composta era a forma linear ou a forma exponencial. A forma a estrutura de uma aplicação de capital a juros simples era sempre linear, era uma progressão aritmética, e a composta era uma exponencial, onde eu trazia uma progressão geométrica, inclusive mostramos os gráficos. Onde a razão no regime de capitalização composto era dado pela a taxa mais o número 1, né? Essa era a nossa razão. E aí isso, claro, vinculado ao tempo. Então, essas coisas podem cair como teoria, nós já falamos, mas nós vamos dar agora um olhar matemático mesmo para regimes de capitalização composto. Tá? Então, praticamente repetir lá em juros compostos, a sequência formada pelos valores dos montantes em cada período é caracterizado por uma progressão geométrica crescente, onde a razão era igual a 1 mais i, onde esse i aí é a taxa, nós sabemos. E a equaçãozinha era essa, né? Nós fazemos o cálculo do montante, no caso da fórmula, para juros compostos. E se eu quiser descobrir os juros, propriamente dito, eu faço a equação de que os juros é o montante menos o capital. E esse conceito de que os juros é o montante menos o capital é válido tanto para capitalização simples quanto para capitalização composta. Eu não aconselho você decorar uma fórmula a mais. Só que, normalmente, os livros de matemática financeira, as apostilas de matemática financeira, os materiais, de forma geral, eles trazem uma outra equação para juros, onde ele coloca uma dentro da outra. Ele aglomera uma equação dentro da outra. É necessário você decorar isso? Eu não decoro. Tá? Eu sei que se eu conseguir calcular o montante, eu chego nos juros. Então, a gente faz o seguinte trabalho. Ó. Como eu sei que o montante
é igual capital multiplicado por 1 mais a taxa elevada no tempo, e que os juros é o montante menos o capital, é possível você jogar isso lá dentro. Como? No lugar de m naquela segunda equação, você não coloca mais m, você coloca o resultado dessa igualdade. Ó. Então você ficaria com o quê? Aqui, vou colocar entre parênteses, no lugar do m. C que multiplica, vou colocar em colchete, tá? C que multiplica, abre parênteses, 1 mais I elevado a t. Fechando esse colchete. Isso é o m. Isso tudo que está dentro do colchete é apenas o m. É aquilo lá. Ó. Menos o capital. Nós falamos alguma coisa parecida sobre isso na aula anterior. Como eu tenho um elemento comum aqui, ó, capital e capital, se o elaborador for muito maldoso, se ele for ruim, ele pode perguntar se essa fórmula aqui é válida para cálculo de juros compostos. Ele poderia te perguntar se é válida essa estrutura aqui. Ó. E a resposta é sim, é válido. Colocado em evidência. Por quê? Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu volto para a equação de cima, não volto? Se eu multiplicar C vezes esse parênteses, é isso aqui. Se eu multiplicar C vezes 1, é isso aqui. Então, essa fórmula é válida. Eu não decoro, porque eu sei o caminho, claro, né? Não somente isso, mas isso é uma pergunta muito específica, tá vendo? É a mesma coisa do que caiu, se eu não me engano, na última prova da Polícia Federal, onde eles perguntaram se era válida lá uma equação dado um problema, que era uma equação específica para análise combinatória. Ele falou, essa equação aqui resolve esse problema? É a mesma coisa. Então ele pergunta se você sabe a equação. Eu acho que não vale muito a pena decorar, tá bom? Montante é aquilo, juros é isso aqui. Sabendo uma, eu chego na outra, tá bom? Detalhes importantes, falamos, vou apenas repetir. Nós devemos trabalhar sempre na mesma unidade de tempo e de taxa, certo? Devo converter na mesma unidade. Se a taxa está em mês, o tempo deve estar em meses e assim por diante. E sempre na forma decimal, sempre na forma de unitários. Eu nunca vou jogar aqui ó, o símbolo de porcentagem. Lembra da aula anterior também? Apenas para reforçar. Então, temos essas duas equações e o trabalho que ele pode requerer aqui sobre forma algébrica era você chegar nisso aqui. Tá? Como que chega? Dessa forma. Eu coloquei ali, inclusive, ó, eu nunca decorei, eu acho desnecessário. Se você souber o caminho, você chega lá. Responde uma questão específica. Eu vou dar uma dica agora, como toda aula de matemática financeira eu faço, eu sempre vejo nessa parte de cálculo mesmo, alguns alunos errarem continha, errarem conta, por bobagem. Eu vou dar uma dica aqui de números que vão de 10%, ao contrário, de 1% até 9%, quando eles estão elevados no tempo 2 aqui. Isso acontece muito. É muito corriqueiro, 2 meses, 2 anos, 2 dias, é um cálculo que facilita um pouco a sua vida. Aqui é bem matematiquinha mesmo, é só para facilitar alguns cálculos que nós vamos fazer. Quando nós estamos trabalhando aqui, ó, por exemplo, 1,01, 1,02, 1,03 até 1,09, cabe um macetezinho que ajuda um pouco na hora de resolver os quadrados disso aqui. Isso. Resolver um pouco os quadrados disso. Para quem já fez bastante questão, sabe que hora ou outra eu caio nesses problemas. Então o macetezinho lá, eu coloquei depois, ó, é o macete do dobra e eleva ao quadrado. O que é dobra e eleva ao quadrado? Se você dobrar o algarismo 1 aqui. Aliás, antes disso até, por que eu estou colocando 1,01, 1,02? Porque essa razão aqui, ela sempre vai dar, no caso,
entre 1% e 9%. Ela sempre vai dar 1,01, 1,02, isso de 1 a 9%, porque vai ter essa soma. E eu vou elevar o tempo. Então, eu estou indicando isso aqui sempre para um tempo 2. Ou 2 meses, ou 2 anos, ou 2 semestres, ou 2 bimestres. Quando eu cair numa questão igual a essa, ele não vai me dar aquela tabelinha de valores, chamada tabela financeira, e nem vai me dar um dado, para evitar de ficar fazendo conta à toa. Quanto que dá lá no material? Ó? 1,01 elevado ao quadrado. Deu 1,0201. 1,02 ao quadrado, 0,404. 1,06 elevado ao quadrado, 12,36. Tem algumas coincidências ali, não tem? Tem uma matematiquinha lá que envolve aquilo lá. Ó, dobra e eleva ao quadrado. Dobra qual algarismo? O algarismo significativo, aqui depois da vírgula. Ó, o algarismo 1. Dobra ele. Quanto que é o dobro de 1? O dobro de 1? 2. Então, eu vou escrever 1,02. Eleva ao quadrado esse número aqui. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1. Então, isso vai dar 0,1. Ah, não ficou claro. Vamos fazer a mesma coisa nesse. Dobra o algarismo aqui, depois da vírgula. O algarismo depois da vírgula. 4. Eleva ele ao quadrado. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Quanto que é 2 elevado ao quadrado? Beleza. Dobra este algarismo aqui. Quanto que vai dar o dobro de 3? Eleva ele ao quadrado. Eu não fiz o 6 aqui, mas vou fazer, porque o 6 ficou interessante ali também. 1,06 ao quadrado. Qual é o dobro de 6? 12. Quanto que é 6 ao quadrado? Estão entendendo? Então, sempre que eu tiver ali, ó. Aonde? Opa, perdão. Exato. O 0 quando for somente unitário, né? Somente quando for unitário. Belezinha? Então, isso pode facilitar um pouquinho, ó, na hora de fazer tempo 2. 1,09, portanto. Quanto que é dobro de 9? 18. 9 ao quadrado, 81. Quando que eu vou usar? Vamos ver? Questãozinha aí, ó. Para formar sua empresa, José tomou 50 mil emprestado, a juros simples, de 3% ao mês. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. José alugou uma máquina digital por R$1.000 por 2 meses, a juros compostos, de 5% ao mês. Assim, ao final do período, Josué pagou R$1.102,50. Certo ou errado? Galera, Josué alugou uma máquina de quantos? Quantos? Josué alugou uma máquina de milão por 2 meses. Tempo? Dois meses. Regime de juros compostos, 5% ao mês. Taxa 0,05 ao mês. Ao final do período, Josué pagou 1.102,50. 1.102,50. Esse é o montante, correto? Montante, regime de juros compostos. Capital. Aquela dica ali serve para isso aqui, ó. 1 mais taxa elevada no tempo. É só para ganhar esse tempinho. 1,05 elevado ao quadrado. Se eu tivesse que fazer 1,05 vezes 1,05, eu vou gastar um tempinho, mas vou gastar.
Se eu não quiser gastar esse tempo, o que eu vou fazer? 1.000 vezes, quanto que é o dobro de 0,5? 10. Quanto é 5 ao quadrado? Tudo bem? Multiplico por 1.000. Se eu multiplicar por 1.000, quantos zeros tem aqui? Essa vírgula vai andar na terceira casa. Então vai ficar 1.102,05, que é a mesma coisa que 50. Item certo ou errado? Item certo. Tudo bem para vocês? Anotem aí. É só uma dicasinha aí de matemática básica, tá? Facinho, né? Vai lá, quem terminou de anotar aquela, vamos tentar fazer essa. Ó. Quanto à noção básica de matemática financeira, finanças, orçamentos, tributos, julgue o item. Se determinado investidor tem R$ 25.000 de capital e quer comprar uma televisão que custa R$ 3.000, colocando seu capital a juros compostos de 6% ao mês, por 2 meses, ao final do período, ele poderá comprar a televisão usando apenas os juros, usando apenas os juros recebidos na aplicação? É uma questão, novamente, que eu tenho que fazer a conta. Se eu não fizer a conta, a não ser que eu chute, né? Se eu fizer a conta, eu sei se ele compra ou não. De novo, montante é igual capital. Qual é o capital que ele vai aplicar na operação lá? 25.000. 25.000 vezes, né? 1 mais taxa. Qual é a taxa lá? 0,06. Quantos meses? 2 meses. Montante será igual 25.000, 1,06 elevado ao quadrado. Para evitar fazer muita conta, dobro. Qual é o dobro de 6? 12, eleva ao quadrado, 36. Para melhorar o cálculo aqui um pouquinho, eu posso andar apenas com a vírgula. Quantos zeros tem aqui? 3, eu vou andar com a vírgula para cá. Ó. Então, eu poderia multiplicar 25 por 1.123,60. Se você multiplicar 25 por isso aí, vai dar quanto? Deixa eu ver minha cola aqui. Fez aí? 28 e? 28.000,90? E R$ 90. Obrigado. E R$ 90. Não precisa nem fazer mais conta, né? Mas só para deixar bem claro, se eu quiser descobrir somente os juros é o montante menos o capital. Estou fazendo mais conta do que necessário. Só de olhar ali a gente já sabe. Se o montante é R$ 28.090 e o capital aplicado foi de 25.000, de juros ele recebeu R$ 3.090. Então ele pode comprar a TV? Pode. A TV era 3.000, né? O item está certo, então. Facinho, moleza. Até eu que sou bobo sei fazer isso aí. O juro composto obtido na aplicação de um capital de R$ 2.000 durante um bimestre com taxa de 10% ao mês
vale quanto? Só para a gente fechar esse assunto, então, de coisas elevadas ao quadrado. Ah, professor, mas é uma situação específica, porque se fosse num tempo 3 já não cabe. Se fosse num tempo 4 já não cabe. Sim, mas acontecem muitas questões de tempo 2. Muitas questões de tempo 2. E esse tempinho que a gente ganha, 1 minuto, 2 minutos, ajuda demais. Vamos lá. Só para terminar esse tópico. Juros obtidos na aplicação de um capital de 2.000. Eu vou no montante. 2.000. 1 mais. Quanto é a taxa? 10. 10 é 0,1? Sim. Elevado ao quadrado. Por quê? Porque ele fala que é em um bimestre, mas a capitalização lá está ao mês, né? Um bimestre, capitalizado ao mês, 2 meses. Montante de 2.000, 1,1 elevado ao quadrado. 2.000, 1,1 elevado ao quadrado, daria isso aqui, tá? 1,21. Se você multiplicar, eu poderia passar até mais uma casa, ó, ficaria 2 vezes 1.210. 2 vezes 1.210, 2.240. Mas ele quer só os juros. Juros é montante menos capital. 2.420 menos R$2.000. Juros de 420. Gabarito, letra A. Eu dormi nesses gabaritos aqui, né? É. Já vou arrumar aqui. Oi. Ah, boa pergunta. Ó. Vamos responder daqui a pouco. A taxa para juros compostos, ela não é proporcional, assim como é no juros simples. Quem tinha perguntado? Isso. Quando a gente faz isso para juros simples, basta fazer a conversão direta, né? É tema da aula de hoje. A gente já vai entrar na capitalização composta, ela não é proporcional. Nós vamos ver isso. Aqui não ficou letra A? Meu Deus. Oi. Eu tô tomando todo dia. Quem ia falar comigo? Então vamos lá. Pronto. Tem mais uma mesmo. Uma pessoa contratou um empréstimo, a última, de R$6.000 em uma agência bancária a juros compostos, de 10% ao mês. Exatamente 2 meses após, essa é boa também, hein? Foi pergunta da aula de ontem também isso aqui. 2 meses após contratar esse empréstimo, essa pessoa foi ao banco e pagou R$4.000. E 2 meses após esse pagamento, essa pessoa quitou o empréstimo. Dessa forma, o valor do último pagamento foi quanto? Olha que boa essa questão aqui, ó. Muito boa. Vamos entender aqui na vida real. A pessoa foi lá, no banco, ou nos amiguinhos que emprestam, R$6.000, pegou lá emprestado. Beleza? Quanto que é os juros? 10% ao mês, regime de juros composto. Exatamente 2 meses após contratar esse empréstimo, essa pessoa foi ao banco e pagou R$4.000. Ela não liquidou a dívida. Tá certo? Ela fez um abatimento de R$4.000 naquele segundo mês apenas. Então, sei lá, a dívida junto com os juros, junto com o montante, estava lá em um valor que eu ainda não sei. Ela foi lá, pegou esse valor, fez um abatimento de R$4.000. E depois de 2 meses, ela quitou o empréstimo. A pergunta é, lá
quarto mês, portanto, correto? No quarto mês já, porque depois de 2 meses ela pagou 4 mil. Depois de 2 meses ela quitou a dívida, então ela quitou no quarto mês. Nesse quarto mês, quanto que ela teve que desembolsar para liquidar a dívida? Conseguiram compreender? Então bora lá. No primeiro mês não fez, somente no segundo. Tá certo? Lembrando que a capitalização aqui, ela está ao mês, tá? Mas não foi dito em nenhum momento que foi feito pagamento no primeiro mês, somente no segundo. Então a gente vai no que o enunciado está dizendo mesmo. Não tem problema, porque está capitalizando ao mês. Então, a cada mês, se ela quiser quitar, ela pode. Ela pode quitar. Não foi dito se ela tem um prazo máximo, né? Mas a capitalização é ao mês. A diferença entre a capitalização ao mês, a capitalização ao bimestre e ao trimestre é apenas para o cara ter, as instituições financeiras terem uma visão geral do contrato ao final, né? Mas se essa capitalização é ao mês... Isso, dá para falar igual um amigo meu, não é um chute, né? Dá para ir por coerência, né? Nessa questão. Sim, dá para... Porque o 10% facilita muito a vida, né? A gente não pode esquecer que estamos produzindo juros compostos também, tá? Mas dá para fazer com coerência aí. Mas vamos fazer no braçal mesmo? Então vamos. Ela contraiu o empréstimo de 6 mil, galera. Então vamos chamar assim de M1, tá? Montante 1. No montante 1, capital de 6 mil. Vezes 1 mais a taxa. Taxa praticada de 10%, correto? Vamos fazer no primeiro intervalo de tempo, nos primeiros 2 meses, para descobrir em quanto estava essa dívida quando ela foi lá e fez o abatimento de 4 mil. Então, montante 1 igual 6 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado. A gente acabou de ver que 1,1 ao quadrado é 1,21, correto? Montante 1, se eu quiser transformar isso aqui apenas para 6, eu poderia transformar isso aqui em 1.210, trabalhando a vírgula. Eu eliminei esses zeros aqui. Então, o montante 1 ficaria 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Então, lá no intervalo de 2 meses, ela tem essa dívida para pagar. Só que ela não quitou. Ela só abateu 4 mil reais. Ela veio aqui e subtraiu 4 mil reais. Então, aqui vai sobrar para ela pagar 3.260. Esse é o meu novo capital, tá certo? Do restante da dívida. Então, o restante da dívida não conta com todo o montante mais inicial. Corrigindo. Não conta com todo o capital inicial e nem com o montante que antes do abatimento. Conta com o que restou. Esse é o meu capital 2, portanto. Então, se eu fizer um novo cálculo aqui, ó, montante 2 seria igual a capital número 2. Quem que é? 3.260 vezes... Ela quitou a dívida mais 2 meses depois disso. Então, 2 de novo aqui. Correto? Foi o que foi dito. Ó. Ela deu, cadê? Ó? Ela foi ao banco e pagou 4 mil. E 2 meses após esse pagamento, então 2 de novo. Montante 2 seria igual a 3.260 vezes 1,1, fazendo bem passo a passo, tá? Eu sei, isso aqui, gente, para quem tem habilidade, eu sei que eu estou fazendo alguns passos desnecessários aqui, tá? Vou repetir, somente para conduzir a aula. 3.260. Oi? 1,21. Se eu multiplicar isso,
aqui daria para fazer um zero, né? 326 vezes 12,1. Então, montante 2, quanto que vai dar essa continha aqui? Vamos ver. 3.944,60. Esse é o resultado que ela tem que pagar, então, é o restante que ela tem que pagar no final do quarto mês, na realidade, agora, né? A partir da contração inicial lá da dívida. Certinho? Oi. Esse zero aqui, eu peguei a vírgula e andei uma casa para cá. Ó. Opa! Você que não está vendo a vírgula, ela está aqui, ó. Certinho? R$ 3.944,60. Então, nosso gabarito, letra D de Deus. Facinho, né? Foi? Vocês são muito inteligentes. Tomem cuidado, gente, porque juros compostos podem enganar a gente, tá? Tomem cuidado. Oi. Perguntas? Ele não é o montante 2, ele é o capital 2. Ele é o que sobra como investimento correndo ainda na dívida. Quando a gente... vamos pensar aqui de novo, na prática. Esse valor é o valor acumulado, juros mais capital, certo? Que é o conceito mesmo de montante. Quando ela abateu, ela está devendo quanto para o banco? Ela está devendo isso. É como se ela fizesse o empréstimo novamente, onde esse é o meu novo capital, onde esse é o capital agora. O capital que ela está devendo para o banco é este. Ela está devendo isso para o banco. Lembrando que isso aqui é um empréstimo, tá? É um empréstimo. Então, ela deve, o empréstimo é uma dívida. Ela deve quanto? 3.260. Esse é o meu capital agora, a partir de agora. Né? Existe aqui, sim, um acúmulo de juros, né? Que entrou no primeiro abatimento. Mas esse valor ele deve entrar como capital no segundo momento. Até porque, se essa dívida continuasse rolando, se ela continuasse rolando dessa forma, existiria ali dentro os juros acumulados com o capital também, atrelado dentro daquele montante, certo? Então, ele sobra como capital, não como montante. Tranquilos, tranquilos? A gente atrasou um pouquinho aí, né? Será que... Vamos fazer um intervalinho. Vamos tentar fazer um intervalinho menor, galera, para ver se